Olá, eu estou aqui para apresentar a primeira parte do resumo do curso Learning How to Learn. É um curso oferecido pela Universidade de San Diego através da plataforma Coursera e um curso apresentado pela professora Barbara Oakley e pelo professor Terence Snovsky. Ela começa nessa parte 1 falando de dois tipos de pensamento que são importantes para o contexto desse curso, que é o pensamento focado e o pensamento difuso. O pensamento focado é aquele que ocorre quando a gente intencionalmente está prestando atenção em alguma questão para resolver algum problema ou para compreender alguma coisa. Ou seja, o pensamento focado, nós intencionalmente usamos a parte de frente do nosso cérebro, os neurônios de frente do nosso cérebro, para focar, para compreender alguma coisa. E normalmente essa coisa que nós estamos compreendendo é similar a algo que a gente já conhecia antes. Por exemplo, eu sou uma chefe de cozinha e estou compreendendo, aprendendo uma receita nova. Ou eu sou uma bailarina e estou aprendendo passos novos de uma dança. Ou eu sou um gerente de projetos, estou aprendendo uma ferramenta nova. Ou seja, pensamento focado é aquele pensamento intencional, normalmente associado à parte de frente do nosso cérebro. Já o pensamento difuso é aquele pensamento em que a gente não está muito acostumado, ele está associado a criar padrões diferentes no cérebro quando algo totalmente novo que a gente desconhecia nos é apresentado. A professora, inclusive, ela faz uma analogia entre o pensamento focado e o pensamento difuso com a máquina de pinball. A máquina de pinball é aquela máquina em que a gente solta uma bolinha e ela sai pipocando entre diversas barreiras. E a partir do momento em que ela cruza com uma barreira ou que ela encosta numa barreira, a gente começa a fazer pontos, né? A partir do momento em que essa bolinha encosta em várias barreiras. Ela associa o pensamento focado a quando aquela bolinha ela pipoca entre barreiras muito próximas. Normalmente associado à parte de frente do nosso cérebro. É o pensamento focado, onde a gente usa aquela parte de frente do nosso cérebro para direcionado para solucionar algum problema ou para aprender algo que nos é similar, que a gente já tem na nossa memória. Já o pensamento difuso, a bolinha do pinball, ela sai vagueando e percorrendo longos caminhos antes de encostar em alguma barreira. Esse pensamento difuso, ele é importante quando a gente está tentando resolver um problema utilizando o pensamento focado, mas a gente não consegue. Então é importante a gente deixar para lá esse pensamento focado e colocar o cérebro num modo de relaxamento, num modo de descanso. Tem pessoas que conseguem fazer isso de maneiras completamente diferentes, ou dando uma corrida, ou dando um pulo no mar, ou tomando um café, tomando sorvete, ou indo para cima da montanha, tanto faz. O importante é a gente colocar o nosso cérebro nesse modo de relaxamento quando a gente já não está conseguindo mais se concentrar para resolver esse problema. A professora cita que grandes pensadores criativos, como Thomas Edison ou Salvador Dalí, apesar deles terem profissões completamente distintas, eles usavam essa técnica de pensamento relaxado para conseguir chegar às soluções dos seus problemas. No caso deles, eles intencionalmente relaxavam até cair no sono. Quando eles estavam começando a cair no sono, um objeto que estava na mão deles caía no chão, fazia um barulho para eles retomarem o pensamento novamente. Então, esse pensamento difuso, ele é muito importante quando ele é intercalado com o pensamento focado para a gente atingir um bom aprendizado. Uma outra coisa importante, quando nós estamos aprendendo algo, um padrão novo no nosso cérebro é criado. Esse padrão ele é criado através de sinapses, que são ligações entre os nossos neurônios. E quando a gente aprende uma coisa, logo de primeira vez, esse padrão novo formado através dessas sinapses, ele é bem clarinho, porque a gente ainda não tornou esse padrão permanente no cérebro. É a partir da prática e repetição intercalada que esse padrão, que inicialmente estava clarinho, ele começa a se fortalecer e se tornar permanente no nosso cérebro. Então esse é algo importante e foi mostrado através de imagens do nosso cérebro que, usando a repetição em intervalos intercalados,
realmente novas estruturas que estão sendo mostradas nessa imagem, né, através de triângulos que estão sendo rodeados aí por uma circunferência vermelha. Realmente novas estruturas são formadas no nosso cérebro quando nós temos um aprendizado de coisas novas. Algo importante a citar é que não adianta a gente fazer repetições intensas no mesmo dia. Tem que ser intervaladas no dia. Por quê? É como se a gente quisesse formar músculos apenas treinando um dia inteiro para poder formar esses músculos. E a gente sabe que não é verdade, isso não acontece. Como que a gente consegue ter um corpo sarado? Quando a gente faz levantamento de peso, mas de forma intervalada no tempo. Isso serve para vários outros exemplos, né? E para o cérebro, para o aprendizado, também serve essa prática intervalada. E a professora faz uma analogia muito interessante com a importância de dar um tempo antes de praticar novamente. Ela faz analogia com a construção de um muro, que a gente usa tijolos e cimento. A gente precisa, antes de acabar de construir o muro, quando a gente começa a construir, dar um tempo para que o cimento possa secar antes da gente continuar a construção. O aprendizado é a mesma coisa, a gente precisa dar esse tempo entre o pensamento focado. Bom, e quando nós estamos falando de aprendizado, uma das coisas que recorre à nossa cabeça é a procrastinação. O que significa isso? Significa fazer a gestão abdominal das coisas, ou seja, empurrar as coisas com a barriga. Especialmente aquelas coisas que a gente não quer muito fazer nesse momento. Por que isso acontece? Por que a gente tende a procrastinar? Porque o cérebro, a região associada à dor do cérebro é ativada quando a gente está prestes a fazer algo que a gente não está querendo fazer. Então a professora ela sugere uma técnica chamada técnica do Pomodoro para ajudar a gente a não procrastinar. O que significa essa técnica do Pomodoro? Tem esse nome porque ela usa um timer de cozinha na forma de um tomate, onde ela seta um tempo e depois desse tempo a gente faz um relaxamento. Então, a técnica do Pomodoro consiste em setar 25 minutos, onde nesse tempo a gente tem que estabelecer um compromisso de fazer a tarefa focada, sem distrações, sem celular, sem internet, sem nenhuma distração. E depois dos 25 minutos, a gente para e dá um descanso com alguma recompensa. A recompensa é muito importante. Pode ser um café, pode ser um picolé, pode ser um pulinho na praia, pode ser qualquer coisa que te dê prazer, para depois você voltar e retomar mais uma vez a 25 minutos de uma tarefa focada. Isso ajuda demais a gente não procrastinar, que é uma técnica muito boa. Quando a gente fala em aprendizado, necessariamente a gente está remetendo à memória. E então, para o contexto desse curso, ela fala da memória de curto prazo, que é o working memory, que é aquela memória curta, é a memória que normalmente tem apenas 4 compartimentos nessa memória, ou seja, a gente não consegue armazenar grandes coisas na memória de curto prazo. A memória de longo prazo, ela já associa a um grande galpão, como se fosse um galpão da Amazon, onde a gente consegue acessar, né, coisas que estão guardadas lá há muito tempo. Agora, como que a gente transfere coisas que estão na memória de curto prazo, que é uma memória de apenas 4 compartimentos, ou seja, a gente não consegue armazenar muitas coisas ao mesmo tempo, para essa memória de longo prazo? Novamente, através da prática e da repetição. Não é só isso. Nessa primeira parte, ela foca muito nesses dois conceitos, da prática e da repetição intervalada, mas nos próximos vídeos nós vamos ver que existem outras maneiras também de reforçar nosso aprendizado de forma mais eficaz. Para terminar, ela dá a dica de que dormir é essencial para o aprendizado e tem que dormir bem. O sono serve para eliminar as toxinas que a gente vai formando durante o dia a dia das nossas atividades no cérebro. E é o exercício. O exercício físico também nos ajuda a eliminar essas toxinas. Bom, essa foi a parte 1 do resumo do curso Learning How to Learn, com dicas e conceitos relacionados a um aprendizado mais eficaz. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima, depois nós apresentaremos a parte 2 desse curso. Meu nome é Fabiana Bigal.